A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. A todos os meus irmãos que estão ouvindo aqui a programação da Rádio Comunidade Cristã no Brasil e também aqui pelo canal do YouTube. Louvado seja Deus. Sou vosso irmão em Cristo, o irmão Lorival, que faz parte também aí do trabalho da comunidade cristã no Brasil, como ancião também ali. Louvado seja Deus. Estou aqui ao vivo, irmão, para o bate-papo cristão, para falar algum assunto do Evangelho, também dar anunciar algum evento ali da comunidade, né? E o evento que eu já vou falar é os cultos nossos lá, né? Todas as quartas e sábado, às 9h30 e domingo, às 18 horas, segundo domingo do mês, culto de jovem às 16h30. Você, meu irmão, minha irmã que está me vendo aí, me ajude a divulgar esse canal do YouTube. Eu uso esse canal aqui para divulgar, falar do Evangelho e falar alguns assuntos da Palavra de Deus. Eu queria falar um assunto que entra muita confusão na mente de alguns, né? Confunde o templo, né? Costumou chamar o templo de igreja, que é justamente essa estrutura que você está vendo no fundo aí, é um templo, né? Que eu uso como paisagem, né? Para fazer aqui a programação. E uns entendem que isso é igreja. Isso não é igreja, isso é um templo. E normalmente o nome que se tem lá fora, né? O ministério, mesmo que vem com o nome de igreja, na verdade é uma denominação. A igreja, irmão, ela na verdade é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus. Então, todas aquelas pessoas que o Evangelho alcançou é a igreja, um organismo vivo, pessoas que confessaram a Cristo, os quais, pela ação do Espírito Santo, porque foi ele que convenceu o homem e a mulher da justiça e do juízo. Então, meu irmão, através do Espírito Santo, nós passamos a crer na pessoa do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus unigênito, que Deus também tem enviado o seu Filho unigênito, Jesus, o qual veio ao mundo para redimir o homem pecador, né? O homem que estava afastado de Deus, que estava condenado através do pecado adâmico. É por isso, irmão, que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo. A palavra, na verdade, a palavra igreja, irmão, ela traduz, de algumas formas, vamos dizer, no latim, ecclesia, né? Que, por sua vez, vem do grego, ecclesia, que basicamente significa assembleia pública. Então, tem uma reunião de pessoas cristãs, é uma igreja. Então, quando você se reúne nesse local aqui, aquelas pessoas que estão lá dentro é a igreja, né? Então, igrejas são todas as pessoas que se reúnem com uma forma para adorar a Deus, para louvar o Senhor. E muitas têm sido as guerras. Pessoas, às vezes, defendem mais a placa, né? Porque cada denominação, cada instituição, ela tem um estatuto, tem uma liturgia, ela tem uma regra, ela segue alguns parâmetros, e às vezes é diferente do outro, né? Então, quando a igreja surgiu de verdade, irmão, Deus sempre teve um povo, né? Tem um povo de Deus, o povo israelita, né? Que era separado para Deus, né? Mas surgiu a igreja, que surgiu depois ali da consumação da morte de Jesus e a sua ressurreição. Ali começou a igreja, na verdade, né? Então, houve um período que essa igreja, ela se reunia de forma até clandestina, porque ela não era aceita pelo sistema político. Ela não era aceita pelas autoridades, ela não era aceita pelos religiosos da época.
Então eu não aceitava os seguidores de Cristo como igreja. Então, meu irmão, surgiu muitas divergências, surgiu muitos problemas e perseguições, até chegar ao ponto do protestante que somos nós, né? Alguns não querem entender, não querem aceitar, mas na verdade somos protestantes. Protestante, mas irmão, você está falando o quê, irmão? Não, irmão, é porque a igreja primitiva, ela foi perseguida por muitos anos, depois ela foi, vamos dizer assim, teve uma benevolência de um governo, teve uma liberdade de culto, né? Foi no ano 300 e pouco, surgiu a religião oficial. Os cristãos passou a ser a religião do mundo. Aí surgiu o catolicismo, né? A Igreja Católica, com sede em Roma, pelo governo. Depois surgiu os movimentos por muitos anos, né, irmão? Olha, se precisar, se foi 1400 e pouco, estou falando de cabeça aqui. Surgiu os primeiros movimentos reformistas, quando surgiu as primeiras lideranças, surgiu os reformadores, surgiu aí Lutero, Calvino e outros, não é só Calvino, tem vários reformadores, irmão, pequenos reformadores, mas teve. E surgiu o movimento protestante, depois esse movimento saiu se dividindo, surgiu os movimentos pentecostal, tradicional, neopentecostal, e por aí todos falando de Cristo, e cada um com uma forma de adoração diferente, uma forma de... tudo diferente um do outro. Mas todos falando do meu Salvador, falando de Jesus. Diz assim em Atos dos Apóstolos: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, assim, nesse templo físico que você está vendo aí no fundo de imagem, Deus não habita. Mas nas pessoas que crêem nele, Deus habita. Aí fala assim, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar-se um santuário santo no Senhor. E somos nós, irmão. Através da palavra, através do Espírito Santo, transforma a gente como templo de Deus. E Mateus 16, 18 diz assim: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Então Jesus usou-se ali dessa expressão, que é edificar a sua igreja, né? E falou que era Pedro, e as portas do inferno, ele falou assim: olha, eu digo que você, Pedro, você, Pedro, que sobre essa pedra, sobre essa firmeza, esse alicerce que é Cristo também é o alicerce, também é a pedra de esquina, a pedra fundamental. Sobre ela ia ser alicerçada a igreja, ia ser formada. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também é Cristo nós, né? Cristo em nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todo um aos outros. Em Romanos 12, 4, 5, Paulo está nessa explicação. Então, fazemos parte do corpo de Cristo, né? Antigamente eu entendia que todo crente tem que ser igual. Eu falei, não é possível. Todos falam de Jesus, cada um é diferente do outro, né? Mas o corpo não é igual, irmão. O corpo é constituído de membros, com órgãos, com membros diferentes um do outro, né? Posições diferentes, às vezes é igual, mas é invertido, é esquerda, é direita. E diz assim, 1 Pedro 2, 9 ao 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, agora são povo de Deus. Não havia recebido a misericórdia, mas agora receberam. Então nós recebemos a misericórdia de Deus. Agora somos povo de Deus, através de Cristo, né? Somos feitos, gerados pela palavra. Fomos
gerado como filho de Deus, né? E Colossenses fala assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. O irmão está entendendo? Nós devemos sempre, irmão, valorizar o nosso irmão, nosso próximo irmão, né? Nosso próximo também, mas o nosso irmão que confessa Jesus como seu Salvador. Muitas vezes, irmão, as pessoas com muito amor, ele valoriza tanto esse templo, né, como sendo igreja, esquecendo que é as pessoas que é a igreja. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aí, tá vendo? Então, cada um de nós, a presença de Deus habita em nós, né? Então, o Espírito de Deus habita em nós. Então, Deus habita em nós, né? Habita em nosso coração. Pregue a palavra, esteja preparada a tempo e fora de tempo, e repreenda e corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Então vamos exortar que somos a igreja e o corpo de Cristo, né? E fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, vamos começar a entender. Igreja são pessoas que creem no Senhor Jesus. Ainda que você encontre alguém que não é da mesma liturgia, dos mesmos dogmas, sei lá, da mesma doutrina que você acha que entende, mas confessa a Cristo, a pessoa tem um bom testemunho, é uma pessoa respeitadora, é uma pessoa que você percebe que tem um caráter, tem os frutos do Espírito, irmão. Vamos respeitar o nosso próximo, o nosso irmão, como irmão em Jesus Cristo, né? Os ministérios, ele tem o direito de falar de como é que é a sua doutrina, como é que é a sua disciplina. Ninguém aqui está querendo modificar a doutrina de ministério nenhum. Se o irmão for para um ministério, o irmão vai ter que aceitar as regras daquele ministério, né? Cada ministério tem um jeito diferente, uns sentam separado, outros acham que tem que usar a tradição, usar o véu, outros acham que pode vir com essa roupa normal. Numa igreja não poderia entrar assim. Na igreja que eu vou, é mais tradicional, ela exige um comportamento mais social. Então esse jeito meu aqui não serviria para pregar a palavra, mas eu estou num bate-papo cristão, né? E não falar para eles que eu estou desse jeito, né? Depois vão reclamar que eu tenho que estar de paletó e gravata. Não, irmão. É a liturgia, né, do sistema religioso daquele local. Claro, quando eu vou lá, eu vou usar, né? As irmãs vão usar, os irmãos vão usar, mas tem ministério que entende que não precisa, né? Que os primitivos não tinham isso, né? Tem que ser o natural, porque Deus quer o coração, Deus quer então, e não se interessa por esses detalhes de liturgia, né, aspectos, essa parte. Mas, independente se sua igreja é uma igreja tradicional, sua igreja é neopentecostal, sua igreja é bíblica, agora tem uma história de igreja bíblica. Não, a minha igreja é bíblica, a minha segue a doutrina da Bíblia, a minha não sei o quê. Tá bom. Mais importante que você põe na sua mente que você é o corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não tem nome, ele não tem uma placa, né, escrito lá, congregação tal, ministério tal, assembleia tal. Não. O corpo de Cristo são pessoas que crêem no Senhor Jesus. Amém? É um bate-papo cristão. Vim para conversar com o irmão sobre esse assunto, né? Claro, se você for para outro ministério, irmão, você vai fazer o quê? Você vai ter que aceitar a doutrina. Se você gostou daquele ministério, você vai gostar do jeito que eles adoram a Deus, né? Ninguém vai para um ministério para mudar, vai para um outro ministério porque gosta do outro ministério, se sente bem, não é verdade? Então é assim. Então, mas é o respeito, o amor,
né, aos outros que são crentes, temos que ter, amém? Esse é o Bate-Papo Cristão, que você falou aqui, o irmão Lorival, faço parte do trabalho da Comunidade Cristã do Brasil, como ancião ali, é o título que usa, né? No outro ministério chama bispo, outro ministério chama pastor, né? E outro ministério me chama de pastor, me chama de bispo, é assim, é normal, ou presbítero, né? Isso aí não quer dizer nada, irmão, né? Títulos, cargos, ministérios, isso não quer dizer nada. O que é importante para nós é nós sermos ovelhas e fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Que naquele dia o Senhor vai buscar a sua igreja. Ele não vai buscar as placas, não. Ela vai ficar tudo aqui. Vai buscar aqueles que creram, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que perseveraram na fé em Cristo Jesus. Amém? Esse é o Bate-Papo Cristão de hoje. Que Deus abençoe, me ajude a compartilhar e me ajude a divulgar o Evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém? Que todos fiquem na santa paz de Deus.